يا إلهي، النبوءة تتحقق. Pra baixo, pra cima, pro lado, pá. Pra baixo, pra cima, pro lado. É isso aí. Vai! Vai! He-Man! Vai! 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 Você é um filho da puta, He-Man! Fala! Cadê os jovens? Opa! Cadê os jovens? Ah, tirou o aviso. Tirei o aviso. Fala, jovens! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E estamos aqui no canal mais nobre do Brasil, o canal que mais enriquece os brasileiros. Fofoletes, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos falar análise gráfica de Bitcoin, como foi a evolução desta barrinha, essa pequena barrinha de reversão que surgiu, se ela vai ser um voo de drone português, ou se é alta infinita já, como é que vai acontecer, e também a possibilidade do Ethereum flipar o Bitcoin no longo prazo. Então nós vamos falar hoje sobre Terra Luna também, porque que a Terra Luna está subindo muito forte enquanto o mercado ameaça quedas infinitas, e basicamente nós vamos falar o que a gente pode fazer aí de tomada de decisão no final do ano, né? O que eu vou estar fazendo agora no final do ano com as criptomoedas da moedinha da praia. Vamos lá. Tela cheia, Chanela. Vou pegar a Chanela aqui. Vamos lá, peraí. Deixa eu só ver aqui. Eu tô cansado deste circo! Então volta para B3, Fofolete. Porque o negócio é muito louco. tá cansado da volatilidade, volta para B3. Vamos lá, Fofoletes. Então, o Bitcoin, a moedinha da praia, gráfico do Bitcoin na tela, para vocês estão enxergando aí. Anteontem e ontem, nós tivemos uma pequena barrinha de aversão, uma barrinha de confirmação aqui, querendo fazer, sofrendo uma pequena resistência na região dos 50 mil dólares aqui. Se pegasse o gráfico bem curto, né? O gráfico bem curto, essa é uma região de resistência. Então, é normal a gente passar um pouquinho de perrengue, o mercado querer lateralizar a partir desse ponto aqui. Fatores preocupantes, né? Média de 8 apontando para baixo, tá? Então, faz 2 meses aí que o mercado cripto está em tendência de baixa, praticamente desde 10 de novembro. Então, nós tivemos o primeiro impulso de queda muito forte naquele sábado, no glorioso sábado do dia 4 de dezembro, que caiu violentamente em um dia, né? Foi uma queda que eu não esperava, uma queda de perda de suporte, ou seja, essa região de suporte foi violada, e desde então estamos atentos à possibilidade do mercado ter dificuldades para voltar a subir no curtíssimo prazo, tá? Nós temos uma primeira resistência, uma fortíssima resistência no gráfico diário, pessoal,
na região dos 55 mil dólares, tá? Então, essa é a região 0,50 de Fibonacci, essa é a região pela qual o Bitcoin precisa romper essa região e se manter acima para que a gente fique comprando Bitcoin com mais tranquilidade, com uma probabilidade do mercado mais te dar dinheiro do que tirar dinheiro das pessoas, né? Então, quando nós estamos abaixo dessa média de 8 e abaixo também do super trend aqui, nós estamos numa tendência de baixa que pode evoluir para uma tendência de baixa no gráfico semanal. Por enquanto, somente no gráfico diário essa tendência segue em baixa. No gráfico semanal ainda não adentramos na tendência de baixa. A região que surpreendentemente aqui evoluiu agora, saiu de 42 e foi para 44 mil dólares. Ou seja, se o Bitcoin vir abaixo de 44 mil dólares, já começaria o super trend aqui no gráfico semanal ameaçar uma tendência de baixa mais longa, né? Porque ele já veio, encostou nessa região, conseguiu se recuperar naquele sábado, o mercado voltou, e dessa vez nós estamos então fazendo topos e fundos descendentes. Estamos com uma sequência aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de baixa, tá? Fazendo as máximas mais baixas do que as semanas anteriores, né? Então, a semana passada, quando fechou, nós fizemos também uma máxima mais baixa do que as máximas anteriores. Uma sequência, então, praticamente aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de queda. Essas 6 semanas de queda é normal, né? Dentro de uma tendência de baixa, a gente vê o preço voltar a subir, testar essas regiões importantes como resistência, e essas regiões como resistência, elas precisam ser superadas para a gente voltar à tendência de alta no curto prazo e no médio prazo, né? Desse ponto aqui nós podemos ter dificuldade, então, ainda, né? O normal seria testar dois suportes ainda, que são duas regiões que o mercado pode atingir. Primeiro, o suporte mais forte seria lá nos 28 mil e 30 mil dólares, e o segundo suporte, agora mais raso, seria realmente essa região dos 30 a 40 mil aqui, ó, dos 38 a 40 mil, 42 mil a 44 mil, perdão. De 42 a 44 mil é uma região de suporte que precisa se manter para o preço no semanal, na tendência semanal, continuar subindo, tá? Então, sim, isso aqui pode ser um pivô de alta que queira se formar e continuar a tendência de alta, tá? Só que, conforme eu falei, expliquei para vocês, né? Com base naquilo que eu já vi lá em 2018, com aquela enxurrada de startups, com aquela enxurrada de diversificação de capital e diminuição, né, do dinheiro se expondo somente em Bitcoin, ou as pessoas entrando no mercado cripto não para comprar Bitcoin, mas para comprar um monte de porcaria, um monte de altcoin de startups, nós temos uma diluição do capital que provavelmente pode impactar numa continuidade de alta. Então, não vejo institucionais comprando Bitcoin nesse exato momento, pode mudar isso com talvez entrada de janeiro aí de 2022, mas naquela narrativa do S&P 500 que a gente falou, eu não acredito ainda que nós estamos muito positivos no mercado, tá? Essa barrinha aqui de alta que nós tivemos ontem no S&P 500 não me deixou tranquilo, mesmo vindo acima da média de 8, não me deixou tranquilo, porque precisamos ter confirmação dessa barra, né? Então nós teremos que ter pelo menos uns 2 dias ainda de alta, vindo ameaçar romper essa resistência de verdade, né? Enquanto isso, o normal e o comum é ter mais barras vermelhas, né? Barras rejeitando, porque isso aqui me parece ser uma barra que fez muito esforço e pouco resultado, tá? Teve uma barra com muito esforço de alta e pouco resultado. Nesse contexto, ela pode trazer apenas um topo mais baixo que o topo anterior. Então tem que tomar cuidado que no contexto geral do mercado, o tapering é prometido, o encerramento do tapering, ou seja, a redução de estímulos financeiros até março do ano que vem, o que me remete que 2022, a partir do momento que começar a levar as taxas de juros em diversos países, a gente pode ver a migração dos investidores do mercados voláteis, migrar do mercado volátil para o mercado mais, digamos, seguro, menos rentável e compra do dólar, tá? Ou seja, investidores migrariam de alguns mercados mais arriscados, mais voláteis, e migrariam para investimentos mais seguros, com aquele resultado de 2% anualizado em dólar,
e seria mais ou menos nessa vibe para se proteger de uma possível recessão e talvez uma inflação um pouco mais desenfreada, que pode ser segurada ou não através da elevação da taxa de juros, tá? Quando nós temos esses ciclos econômicos, quando temos elevação da taxa de juros, geralmente existe recessão nos mercados. Os países subdesenvolvidos, eles sofrem mais do que os países desenvolvidos, obviamente, e principalmente se os Estados Unidos sofrer, obviamente, isso vai se refletir aqui no Brasil também. A China também vai se refletir na China, vai se refletir em vários locais, né? Inclusive na Inglaterra já estão aumentando a taxa de juros rapidamente, tá? Ainda temos a ameaça da variante do Covidson. Então, nesse contexto todo, olhando esse contexto inteiro, eu ainda acredito que 2022 pode ser um mês com um pouco mais de dificuldade para o mercado entregar um grande lucro para os investidores dos mercados voláteis e a gente adentrar um mercado um pouco mais nebuloso, um mercado um pouco mais difícil e complicado, tá? Então, da mesma forma como 2014 e 2018 foram os anos de recessão do Bitcoin, o Bitcoin teve aquelas quedas de 80%. Não sei se o Bitcoin pode cair 80% novamente ou não, porque a gente está com um mercado muito maior do que antes, mas eu acredito que sim, né? Por isso que, se eu desconfiar de uma queda de 80%, desvalorização de 80% ao longo do ano que vem, eu vou estar muito mais focado em proteger o patrimônio do que focado neste ano em fazer dinheiro, como aconteceu esse ano de 2020 e 2021, tá? Então, nós tivemos 2 anos de alta estupendos que enriqueceram muitas pessoas, certo? E agora eu acho que vai ser um ano um pouquinho mais complexo, um ano um pouco mais complicado. Acredito que nós podemos ter altas agora no Bitcoin, mesmo com o S&P 500 tendo um pouquinho de dificuldade de subir, altas manipuladas agora de fim do ano, porque geralmente nos dias em que nós temos festas, por exemplo, Natal e Ano Novo, muitos investidores estão fora do computador e o mercado ele fica muito mais volátil, né? Os poucos que detêm uma grande quantidade de bitcoins, eles podem manipular o mercado de uma forma tal, aproveitando dessa diminuição, dessa redução de investidores nos mercados. Então a gente tem que ficar muito atento que pode ter muita manipulação agora, a gente pode realmente ter altas de drone de português ou quedas que também podem se refletir em grandes sombras compradoras se tentar perder a região dos 42 mil e depois o mercado voltar a subir. Então, não estou falando que nem que vai subir, nem que vai cair, mas que eu estou com receio de possível volatilidade, principalmente no Natal e no Ano Novo, tá? Dezembro e janeiro, para mim, são meses muito complicados de operar, porque são períodos em que nós temos mudanças de ciclo de mercado. Então, às vezes, de um ano para o outro, muda tudo. O mercado vem em uma forte tendência de alta, ele pode chegar em dezembro para janeiro, chega em janeiro, começa a entrar num mercado com ciclo de baixa, ou bear market. Do mesmo caso, o oposto. O mercado pode estar vindo de baixa, de uma baixa consecutiva, e pode ter uma reversão de alta a partir de janeiro, tá? Então, junho, julho, dezembro e janeiro, eu sempre repito isso aqui no meu canal, sempre falo que são os meses mais complexos, assim, os meses que mais mexem com o sentimento das pessoas, né? O emocional das pessoas, tá? Então, nós temos uma situação bastante complicadinha agora para o final do ano, tá? Uma coisa que me preocupa, e que sempre me preocupou no mercado cripto, isso sempre se refletiu no mercado desde 2016, desde que eu entrei no mercado, tá? É que menos de 1% dos endereços do Bitcoin, eles controlam 27% do fornecimento total dos Bitcoins. Então, de todos os Bitcoins minerados até hoje, dos 19 milhões, 10 mil carteiras possuem o total, controla a maior parte desse fornecimento dos Bitcoins, mostrando que ainda uma grande parte dos investidores antigos do Bitcoin, aqueles que acreditaram no Bitcoin primeiro, né, em 2011, 2012, 2013, 2014, tirando ainda as carteiras que foram perdidas, que tem Bitcoins perdidos, a gente percebe que ainda tem o Bitcoin, ele ainda é um pouco centralizado na questão de poder de compra e poder de manipulação do mercado, tá? Desta forma, nos períodos em que se sucedem esses dias de feriados, dias festivos, nós geralmente vemos manipulações grandes no mercado. A gente pode ver tanto o mercado querer ameaçar uma grande derretida
Se segurar abaixo da região de 42 mil e recuperar no dia seguinte e retomar uma tendência de alta. E da mesma forma, a gente pode ver uma grande alta muito forte e iniciar um drone de português, uma queda violentíssima e vertical, tal como o drone de português. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, que esse é um período muito complicado. Eu prefiro me manter dolarizado nas altcoins, não tenho, então, altcoins. Eu tenho altcoins e hold do lucro, né? Que seria que eu tenho um pouco de Aeron, eu tenho um pouco de Near Protocol, eu tenho um pouco de Avax, eu tenho um pouco de... que mais aí? A Cardano tem um pouco também nas stakes, mas na maior parte das altcoins eu me dolarizei, tá? Então, muitas altcoins que eu estava com lucro violento, eu me dolarizei, deixei tudo em USDC, USDT, e estou fornecendo liquidez em protocolos estáveis, né? Então, por enquanto o mercado fica indefinido, eu me mantenho dolarizado na maior parte do capital, dentro do mercado cripto, ou seja, tokenizado, né? Não transformo basicamente em dólar numa conta bancária, por exemplo, eu deixo em USDT, USDC, para rapidamente, quando tiver a oportunidade de algum derretimento de algumas dessas altcoins, eu poder recomprar mais abaixo, tá? Então, tem várias que eu vendi no sábado, que se eu recomprasse agora, eu teria uma capacidade maior de compra dessas mesmas altcoins, mas ainda acho que está muito arriscado para entrar em altcoins nesse exato momento, tá? Não é tirando uma delas, até porque eu não entrei nela, eu já entrei nela, já tive ela, não tenho mais, mas não vou comprar agora ela, que é a Terra Luna, que a gente vai falar depois, o porquê que ela está subindo e porquê que eu acredito que ela pode continuar subindo por um breve período de tempo, mas ela já está num risco de bater topo, encontrar um topo e ter dificuldade de continuar subindo, tá? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico do Ethereum, tá? E o Ethereum, tá? O problema para mim hoje é o gráfico do Ethereum, não é nem o gráfico do Bitcoin, tá? Bitcoin e o Ethereum estão acompanhando basicamente o S&P 500, o que o S&P 500 faz, eles estão fazendo, mostrando indefinição do mercado. Então, por exemplo, ontem veio uma puta barra verde otimista no mercado tradicional, vai lá o BTC e tem também uma puta barra verde, o Ethereum também chega lá e tem uma puta barra verde, interessante. Só que chegam ali nesses pontos, tem resistência da média de 8, né? A média de 8 ou a resistência anterior, se você pegar aqui os preços mais antigos, você vai ver aqui que tem uma resistência antiga aqui, né? A região de resistência aqui, que serviu depois como suporte e agora também, de novo, está servindo como resistência, com um pouco de dificuldade do mercado subir e ultrapassar essa região. Logicamente, nós estamos gravando de manhã cedo, então nós temos o dia inteiro ainda de movimentação de mercado. Ainda no final do dia ela pode formar uma terceira barra consecutiva verde, o que me alegraria um pouco. Por quê? Porque ultrapassaria esse topo aqui e esse topo aqui, fazendo como se fosse um pivô de alta mesmo, né? E ele vindo acima da média de 8, aumentaria a probabilidade do mercado dar uma alta depois, né? E ela se sustentou acima da média 21, então na tendência de médio prazo, supostamente a gente não teria o risco de bear market até que ela perca essa média 21. No caso do Bitcoin, a gente já perdeu a média 21, tá? Então a gente já perdeu a média 21. Ela está servindo como resistência aqui nos 51.800 dólares aqui, nessa região. Eu ainda acho que essa região é a mais perigosa, tá? 55 mil dólares por unidade. Acredito que sim, as baleias conseguiriam manipular o preço para comprar o Bitcoin o suficiente para empurrar ele até lá em cima. E aqui sentir um pouco de dificuldade de ultrapassar, produzir um topo mais baixo do que o topo anterior, né? Então, enquanto o mercado ele não fica favorável, probabilisticamente falando, eu não entro com mais aportes financeiros, né? Eu não vou comprar Bitcoin nessa situação enquanto ele está com essa tendência de baixa, porque pode ser que ele faça um topo mais baixo para vir lá embaixo, nos 30 mil, sei lá, nos 20 mil, nos 10 mil, a gente não sabe aonde, tá? Quando cai, a gente nunca sabe onde para, e quando acontece o bear market, né? Quando acontece o bear market na verdade é uma evolução da perda de várias médias, né? Da perda da média 8, começa pela perda da média 8 semanal, depois perde a média 8 de 21 semanas, depois a de 34 semanas, depois a de 56 semanas, aí depois chega de 200 semanas, geralmente ele para de cair nas 200 semanas, né? Historicamente falando, tá? Isso não precisa necessariamente se repetir, mas historicamente falando, o fundo do Bitcoin é a linha azul, ou mais próximo disso, né? Que é constantemente mais ou menos onde é o topo anterior, o topo histórico anterior do Bitcoin,
Então esse seria, digamos, o meu alvo principal, assim, que se eu tivesse uma reserva financeira interessante, eu pegaria e compraria mais lá embaixo, né? Nos 20 mil dólares por unidade, topo anterior. Enquanto o Bitcoin tem a tendência de baixo no curto prazo, ele pode evoluir para o médio prazo, então enquanto ele não passar os 55 mil, mesmo que ele passe temporariamente a média 8, a média 21, ele fica no risco de baixa, porque o super trend é que ele vai respeitar a resistência, né? Ele teria que terminar com essa tendência, e geralmente o preço ele não volta rapidamente, né? Então ele não volta tipo rapidão, assim, ó, rapidão, né? Ele não chega e volta e fica tudo otimista rapidamente, não. Ele pode levar mais uns 20, 30 dias para começar para o mercado andar. Então, o mercado fica andando dentro desse frame, uns 20 dias. Aí sim ele chega lá, talvez início de fevereiro ou talvez final de janeiro, retoma a tendência de alta e aí entrega mais um semestre de alta, né? Um semestre de position trade. Mas o que acontece, pessoal, é que ele já fez pivô de alta abaixo da média de 8, ele continua desvalorizando ao longo do tempo. Não tem demanda compradora por enquanto, ainda tem essas demandas compradoras aqui. Elas vão ter que liquidar os vendedores nessas regiões, então vai ter que ter muita demanda compradora para liquidar esses vendedores, para enxugar os vendedores do mercado, porque aqui vai ter zona de arrependidos, vai ter gente que está presa nesse dia aqui, do dia 30 de novembro, ou preso nesse dia 20 de novembro, que está louco para que o preço volte nessa região para ele vender. Então, tem camadas de resistência do mercado, né? E é isso importante vocês entenderem esse contexto que o mercado está. Então, o mercado cripto ele está num contexto global, financeiro, não muito interessante, e por isso que eu prefiro estar, então, na maciota, aguardando, então, a melhor oportunidade para entrar quando ele voltar acima das duas médias, fazer pivô de alta e ficar interessante, talvez, procurar por algumas altcoins para aumentar a minha quantidade de bitcoins, né? Porque para mim o objetivo das altcoins é para isso, elas servem para isso. As altcoins, todas elas servem para você aumentar bitcoins até o final do ciclo, né? Chegamos no fim do ciclo? Não sabemos. O pessoal lá fora está todo mundo otimista, aqui no Brasil o pessoal também está todo mundo otimista, todo mundo que eu pergunto dos meus amigos aí do mercado cripto, todos estão otimistas, eu sigo muito cauteloso, tá? Por causa dessa enxurrada de projetos que entraram agora recentemente, pegando e captando uma boa parte do mercado varejista, né? Uma boa parte do mercado que entrou agora nos últimos meses, tá? Então, muita cautela, muita calma. Então, sabendo desses menos de 1%, fico de olho também nos dias... Cala a boca! Cara, eu não sei por que a Siri tá ligada aqui, cacete. Aí, nos nossos dados da Glassnode, o nosso MVRV, o valor de mercado versus o mercado realizável, né, na combinação entre realização da última movimentação do Bitcoin pelo mercado, mostra que a galera está ainda realizando um pouquinho de prejuízo, está, na verdade, o ponto de equilíbrio, tá? Tem gente realizando lucro, realizando prejuízo, um pouquinho de ponto de equilíbrio nos short-term holders, né? Então, o pessoal está num ponto de indefinição. A gente gosta quando essa linha amarela vem bem para baixo. Quanto mais baixo de 1, melhor, uma probabilidade melhor de você comprar e se dar bem, tá? Para o longo prazo, na minha opinião, nada muda. Por quê? Para o longo prazo, a tendência do Bitcoin sempre foi de alta, tá? Então, no longo prazo, independente se você compra a 40 mil dólares, a 20 mil dólares, a 30 mil dólares, para mim, é sempre um momento bom de compra de Bitcoin. Só que acontece o seguinte, se a gente adentrar de fato em um bear market, vai ter um longo período de tempo que a gente pode conseguir estocar e comprar Bitcoins a valores que a gente não esperava. Então, por exemplo, eu não esperava que o Bitcoin caísse abaixo de 50 mil dólares naquele sábado de manhã. Eu acreditava que o Bitcoin nunca mais, ou ia ter muita dificuldade de voltar abaixo de 50 mil dólares por unidade. Aconteceu, e agora o mercado está gostando de acumular nessa região. Beleza, está tendo uma pequena acumulação, não vejo acumulação de investidores institucionais, nem de grandes carteiras, somente do varejo. Então eu vejo que muita gente está presa nessa região. Quando a gente fica preso nessa região com volume muito baixo, a chance de sermos manipulados é altíssima. Então, você jamais pode, por exemplo, como o Carlos Demun está fazendo, né? O cara está abrindo long
abrir operação long na operação de mercados futuros dentro de um contexto que propicia a manipulação de mercado. Num contexto de manipulação do mercado, geralmente surgem aqueles triângulos simétricos que arrebentam bilateralmente os dois mercados, né? O pessoal que aposta em alta e aposta em baixa. Então, por exemplo, é normal dentro dessa condição surgir, por exemplo, um triângulo simétrico nessa condição, agora no fim do ano, em que o preço consiga vir buscar essa região, liquida essa galera que está shortando Bitcoin, volta para baixo, rapidamente liquida essa galera que está abrindo long do Bitcoin, acreditando que esse é o novo fundo do Bitcoin, e aí sim ele começa a tomar a decisão de voltar a subir, né? Então, quando ele faz esse tipo de movimento com baixo volume e um dia sobe, outro dia cai, um dia sobe, outro dia cai, a dança da lateralidade que a gente colocou no início do vídeo, nós temos uma probabilidade muito grande do mercado liquidar tanto os shorters quanto os longers, tá? Ele liquida os dois lados antes de continuar subindo, né? Então ele faz o famoso bear trap. Então quando nós estamos com essa sombra aqui, e essa sombra aqui é um suporte muito interessante, muito forte, né? Que foi testado várias vezes como resistência e como suporte, tá? Nos 42 mil, nós temos aqui a região onde pode acontecer a manipulação. Então, o mercado ele pode voltar a subir aqui, vem, liquida todo mundo, volta, e aí ele sim começa de fato a subir, tá? Então, jamais se alavancar nesse tipo de contexto, nessa condição, tá? Jamais fazer alavancagem, porque a alavancagem é o cemitério do malandro, tá? Principalmente aliado a day trade e gráficos de 15 minutos, que o pessoal adora botar lá gráfico de 15 minutos e vai fazendo day trade, né? Cara, muito complicado quando ele tá sem volume, assim, e sem se movimentar, sem grandes barras de decisão, né? Então, assim, o mercado tá indefinido porque o mercado ainda do S&P 500, o mercado tradicional, ainda está um pouco indefinido, né? Esperar e aguardar o mercado ficar otimista novamente, ou o mercado saudável, que a gente chama, quando ele volta acima das médias e se mantém acima dessa região. Essas são as melhores regiões para se estar exposto nos mercados voláteis, né? Quando o S&P 500 fica acima, bem distante da média de 8. Esse é digamos, um mercado que tende a valorizar o mercado volátil tende a ser otimista, e aí fica bem interessante, isso acaba se refletindo também nos outros mercados, e acaba ficando bem interessante. Eu queria só dar uma olhada aqui no Dow Jones, pessoal. Então, o Dow Jones está bem complicado, né? Dow Jones bem complicado, perdeu as várias médias, perdeu a média 56, a média 21 e a média 8. Formou aqui tentou formar um fundo duplo aqui, mas claramente em tendência de baixa, né? E está em tendência de baixa há um tempo maior do que o mercado cripto, tá? Isso pode refletir um pouco de dificuldade aí. A Nasdaq, deixa eu dar uma olhada na Nasdaq hoje, só queria dar uma olhada. A Nasdaq está fazendo uma altinha aqui, está indo para testar a média 8 também. Não pode perder esse suporte aqui de 196 pontos aqui, tá? Então não pode perder esse suporte. Para ele ficar positivo, ele precisa vir acima da média 8 e cada vez mais a pontuação ficar acima da média de 8, tá? Então agora, quando ele está preso nas duas médias, não operar também é operar, certo? Não operar também é operar. A probabilidade é que é 50% de queda e 50% de alta. É meio a meio, é igual jogar uma moeda para cima. Probabilidade bem baixa de se expor em ativos voláteis, né? E quando a gente chega nesses momentos assim de incerteza e pouca volatilidade, ou com volatilidade e muita manipulação, a gente vê muito estresse e muitas emoções no mercado, tá? Todo mundo fica estressado, não tem como, né? Porque todo mundo fica naquele ponto, né? Pô, será que vai começar 2018 igual 2018 ou não? Né? Será que a virada do ano vai estrear os mercados como um todo, um mercado urso, ou vai voltar a ser um mercado touro, né? Porque a gente quer estar exposto no mercado touro, quando a gente está, principalmente altcoins, né? Altcoins não se fala, altcoins você tem que estar exposto somente numa condição muito específica, né? Bitcoin é acima da média de 8, fazendo pivô de alta, conquistando território de alta, né? Um mercado otimista para mais alta, abrindo
operações de position trade em Bitcoin. E altcoins, aí sim você pode se expor temporariamente. Tem altcoins que vão durar 3 dias de alta, tem altcoins que vão durar 6 meses de alta, ou 1 ano de alta, como a Terra Luna, por exemplo, tá? Então aí vai de cada projeto que vai conseguir captar recurso, que vai conseguir ter interesse dos investidores. E os investidores, eles estão bem interessados na Terra Luna, por quê? E a Terra Luna, né, ela teve recentemente a Astroport, que é uma atualização onde ela também tem um sistema de queima de tokens Terra. Esse sistema de queima de tokens faz com que ela tende a se tornar também deflacionária ao longo do tempo, mesmo um mecanismo muito semelhante, parecido com o que a BNB usa, com o que o Ethereum usa, e assim por diante, tá? Então, a tendência é que, à medida que o mercado vai crescendo e eles vão captando mais recursos e o token vai ficando cada vez mais escasso, o preço do token fica cada vez mais valioso aos poucos, né? Isso leva anos para a gente ver esse reflexo, né? Leva 2, 3, 4, 5 anos para a gente ver claramente esse reflexo, que é o que acontece com o token da BNB, para vocês terem ideia. Então, o token da BNB, ele mesmo que ele chega num ponto de estabilização ali que está $500, ele também não perde muito valor, mas ele também não ganha muito valor por um período de tempo. Depois ele começa a ganhar muito valor rapidamente, estabiliza novamente. Você tem um efeito gradual de alta nesses tipos de tokens, né? E o projeto Terra Luna, pessoal, o token Terra Luna, ele está em alta muito forte, e até o cara estava esperando aí, o Mike Novogratz estava esperando que ele chegasse a $100, acho que chegou ontem, ou quase chegou. A Luna quase chegou a $100. Aqui, ó, 100. Chegou em $100 e tem um pouquinho de venda, é isso? $98. Aqui pelo menos na Binance, chegou próximo dos $100, né? E ela tem ainda a estrutura de alta, né? Ou seja, acima da média de 8, segue sendo tendência de alta, né? Segue fazendo pivôs de alta, segue na estrutura. Quanto mais longa é essa pernada, mais arriscado é de você entrar tarde no ativo, né? Então, mesmo que ele siga em tendência de alta, e você tem que ver quanto tempo ele já está nessa tendência de alta, porque quanto mais tempo ele está, mais próximo do topo você pode estar, né? Esse é o problema. Então, é sempre interessante você entrar nesses tipos de ativos quando eles voltam, quando eles retornam de uma baixa, né? Ou quando eles retornam de uma correção de perda de média, né? Da média 21 e da média de 8. É legal entrar nelas quando elas estão retornando. Por isso que o mercado volátil, ele traz muita riqueza para quem sabe o que está fazendo. Porque em algum momento, esse ativo aqui, ele pode ter uma queda forte, tal como aconteceu aqui, dele bater um topo, ele se afastou bem forte, né? Ele ficou um bom tempo subindo acima da média de 8. Teve aqui, então, a rejeição, né? Começou a tendência de baixa quando perdeu a média de 8, nesse dia aqui, 18 de maio. Só que quando ele começou a retornar, ele retornou com força acima das duas médias, e aqui sim é um bom ponto de entrada, né? Então, o que eu acho interessante no caso da Terra Luna, por exemplo, eu acho um projeto que vem captando muito recurso. Por quê? Porque atualmente ela é a segunda, e ela inclusive conseguiu conquistar a segunda maior posição dos protocolos DeFi. Hoje ela é a segunda maior DeFi em valor de mercado, tem 20 bilhões de TVL, ou seja, de Treasuries Value Locked, que seria o valor do tesouro congelado, preso, né? O valor de dinheiro que está dentro dos protocolos, e com apenas 13 protocolos, tá? Aí eu olhei, mexi no protocolo, instalei a carteira deles aqui, tem uma carteira que se chama Terra Station, é a Terra Station. Instalei a carteira, mexi no protocolo, o foco dos protocolos, e até esse é o motivo dela estar tendo muita alta ainda, mesmo com o Bitcoin caindo, é porque o foco do protocolo Terra Luna é através da incorporação de diversas stablecoins e uma integração melhor das stablecoins de diversos países, não é só dólar, por exemplo. Eles têm stablecoins de libra esterlina, stablecoin de euro, stablecoin do yuan, né? Japonês lá. Eles têm várias moedas stablecoins, não é só, por exemplo, dólar, né? E essas stablecoins, elas podem ser utilizadas aí também para pegar empréstimos, elas também podem ser utilizadas para você movimentar o protocolo, prover liquidez entre moedas diferentes. É como se fosse, na minha opinião, um mercado Forex
se desenvolvendo na Terra Luna através das stablecoins. É como se a Terra Luna começasse a querer absorver o capital das moedas estrangeiras, de todas as moedas, por exemplo, e você conseguir ter essa integração dessas stablecoins com várias outras blockchains. Então eles também têm um foco em desenvolvimento em interoperabilidade. Então, por que ela está subindo muito forte? Por que ela está ganhando mercado? Justamente porque o mercado está ameaçando mais queda. O mercado está evoluindo para uma tendência de baixo no curtíssimo prazo. Então, ela tem a tendência a ganhar valor, porque muitas pessoas podem começar a usar ela como um dos principais protocolos de DeFi para você se expor em stablecoins e você proteger o seu patrimônio de uma possível desvalorização e você, ao mesmo tempo, poder se expor e emprestar os seus dólares e fazer piscinas de liquidez, por exemplo, dólar barra euro, por exemplo. Ou você pode trocar euro por dólar numa blockchain através de uma carteira em um protocolo de DeFi. Além disso, ela também tem integração aí com o mundo real, então ela tem recebido vários aportes financeiros de fundos de capital de vários setores de investimentos para que ela consiga ter essa conexão melhor entre as stablecoins serem utilizadas também como meio de pagamento final. À medida que passar o tempo, vai ser cada vez mais normal, né? A gente poder usar protocolos como, por exemplo, a Terra Luna, a gente poder ter uma carteira com o USDC, Libra Esterlina ou Euro. Você vai com a sua carteira lá para a Europa e você pode só sacar os seus euros lá através da conversão dos teus euros digitais tokenizados em euro convencional. Então, eles querem fazer toda essa integração e é um dos projetos e protocolos da criptosfera que mais vem recebendo esse incentivo. Então, por lidar com stablecoins, por lidar com supostas moedas de proteção quando nós estamos em queda, né? Supostas porque, na minha opinião, o Bitcoin vale muito mais do que as stablecoins de qualquer país, né? Mas as supostas proteções, quando os investidores procuram proteção, inevitavelmente, né, eles correm para as stablecoins ainda. Ainda não evoluímos como uma cultura financeira, principalmente a maior parte dos investidores do mercado cripto ainda são meros especuladores que não acreditam, não confiam no Bitcoin, tanto é que, quando entram no mercado, eles não estão mais correndo para comprar Bitcoin, e sim para comprar e surfar os hypes do momento. Os protocolos ligados a metaverso, protocolos ligados a NFTs, protocolos ligados a pura e completa especulação, tá? Pura e completa especulação. Então, atualmente, o mercado cripto que a gente vive hoje é um mercado imaturo, é um mercado que foca ainda somente, né, na especulação. Eu não sou hipócrita de falar, eu me exponho no mercado cripto para especular também, eu me exponho nas altcoins para especular também, eu me exponho nas altcoins para tentar aumentar bitcoins e dólares, né, por exemplo. Então, eu entendendo isso, né, eu preciso saber como e que estratégia que eu vou utilizar para eu poder sempre ter dólar o suficiente para eu poder aproveitar as melhores oportunidades da volatilidade que esse mercado entrega, dos supostos anos de bear market que ele pode entregar, que a gente não sabe quando vai ser, se vai ser ano que vem, se vai ser metade do ano que vem, se vai ser em 2023, a gente não sabe quanto tempo que vai durar, né? Mas acredito que, né, e ainda tenho esperança que a gente possa ter pelo menos mais um semestre de alta, tá? Só que ainda estou aguardando o Bitcoin voltar acima da média de 8, ficar positivo, ficar otimista no mercado, e eu ver também a demanda querendo comprar cada vez mais Bitcoin da moedinha da praia. E basicamente o Bitcoin ele foi o nosso primeiro dinheiro ou sistema financeiro descentralizado. Depois, com a evolução do Ethereum, né, quando ele em 2014 surgiu e ele veio com a proposta de criar aplicativos descentralizados em rede blockchain através de contratos inteligentes, nós vimos também uma inovação e nós estamos vivendo essa inovação porque isso começou realmente a funcionar de fato em 2019 para 2020. A gente pegou toda essa revolução, né? Eu peguei um pouco mais tarde, peguei ali por junho de 2020, junho do ano passado, através do Caio da Massa. O Caio da Massa me inseriu no mercado de DeFi. Então, eu comecei a testar vários protocolos de DeFi, né? Eu fui um dos primeiros a utilizar vários protocolos de DeFi diferentes, sem ser na rede Ethereum. Quando surgiu a Binance Smart Chain, eu comecei a especular na Binance Smart Chain. Quando surgiu a Vax, eu também já meti dinheiro na Vax e comecei a mexer no protocolo da Vax. A rede da Solana também comecei
na metade desse ano a mexer na rede Solana quando surgiu a Radium. Então eu sempre gosto de testar esses protocolos de DeFi, eu gosto de colocar dinheiro lá dentro, testar, mexer, né? Já me fudi algumas vezes com a Pancake Bunny, já tive outra também que foi hackeada, que teve um ataque de flash loans que já me fudi. Então, assim, eu sei que o risco é enorme, é muito grande, mas a gente está vivendo a revolução e eu quero estar dentro dessa revolução, né? Eu quero cheirar, respirar essa revolução. Então, o que me chamou a atenção que a Terra Luna, ela tem um tamanho de mercado já muito grande nos protocolos de DeFi, já é o segundo maior protocolo de DeFi de todos, aí com apenas 13 protocolos, me chama a atenção que quase todos os protocolos são ligados a tokens stablecoins, né? Focado em tokens stablecoins. Então, daqui a pouco a gente vai poder evoluir, o mercado Forex vai ser absorvido. A Terra Luna, na minha opinião, é um dos protocolos mais revolucionários do mercado cripto no sentido da capacidade dela absorver o maior mercado de todos, que é o mercado Forex, tá? Então, o mercado que mais movimenta dinheiro no mundo não é o mercado de ações, é o mercado Forex, o mercado de você negociar moedas estatais, tá? Então, se ela conseguir, com o tempo, captar moedas Forex, né? Esse mercado Forex, e trazer ele para um ambiente de blockchain, DeFi, com integração em diversas blockchains. Então, imagina você poder, por exemplo, trocar dólar por libra esterlina. Dessa libra esterlina, você pode prover liquidez para um protocolo lá da blockchain da Ethereum, ou da Cardano, ou da Harmony One, ou da Vax, ou, sei lá, da Aaron. Então, esse tipo de capacidade, esse tipo de projeto, ele pode melhorar a capacidade de liquidez dos protocolos como um todo, através dessa conexão, dessa ponte que ela faz com outras blockchains. Até queria dar uma olhada aqui se no site da Terra Luna aqui ela tem as bridges aqui. Podemos estar, não estou falando isso, né, pessoal, mas podemos estar diante de um dos protocolos mais fortes do mercado cripto, né? Vou aguardar ela fazer um pullback, vou aguardar ela fazer uma reversão para entrar nela de uma forma mais interessante. Vou esperar passar esse período do ano, porque no mercado volátil não existe perda de oportunidade. Não existe, você ir lá atrás, você queria criar uma máquina no tempo e falar, cara, eu perdi várias oportunidades. Por exemplo, eu, Augusto, perdi várias oportunidades de não ter dado bola para a Mana, que eu tive acesso a comprar Mana lá em 2019, com o pessoal da Escola Cripto. Eles falavam da Mana, naquela época eu podia ter acesso, mas eu não quis colocar a mão na massa, fiquei com medo do caralho de investir naquilo, fiquei com medo de investir tipo 10 mil reais, que para mim na época era muita coisa, 10 mil reais num projeto ligado a terrenos virtuais, né? Então eu tinha muito medo de entrar. Então, assim, é sempre aquela história, né? A gente tem que tentar mitigar o risco e ficar confortável com os riscos que a gente assume, né? Mas, por exemplo, a Terra Bridge, ela tende a fazer com que, com o tempo, a gente consiga trazer, o mercado cripto começar a absorver o mercado Forex, que movimenta trilhões por dia em negociação. Eu acho que ainda hoje é o maior mercado de todos. Eu acho que é o maior mercado, o segundo maior mercado, eu acho que é o mercado de ações. E aí depois vem ali commodities, mas eu acho que o maior mercado Forex, se eu não estiver enganado, tá, pessoal? Se não tiver nenhuma atualização, nada, se eu não estiver enganado, acredito que o mercado Forex é o maior mercado de todos, tá? Então, se ele conseguir absorver esse mercado Forex através da facilitação de trazer essas moedas, de trazer moedas de várias nações para a gente serem negociadas em blockchains, ela pode ser um dos protocolos que mais vai trazer valor para o mercado cripto nos próximos anos. E talvez esse seja um dos protocolos, né, nessa pesquisa incessante da gente ver qual protocolo vai sobreviver no inverno cripto, digamos, no bear market. Eu acho que a Terra Luna pode ser um desses protocolos. Então, eu vou ficar em cima desse protocolo, vou ficar acompanhando cada vez mais esse protocolo. O Thiago Rocha, lá, o Criptonauta, falou que a tokenomia dela não é muito boa, que a distribuição de tokens dela não foi de uma forma tão justa. Mas, cara, para mim, o que mais importa não é nem a distribuição dos tokens, mas sim o quão valor essa rede pode absorver dos mercados tradicionais, né? Então, através dessas pontes, a gente pode atualmente se conectar
em 4 redes, né? Aliás, em 3 redes. A Ethereum, a própria rede Terra, a rede Ethereum, a Binance Smart Chain e a Harmony One. Então, a Harmony One, inclusive, está no meu radar por conta disso. Dos protocolos DeFi que eu já usei até hoje, a Harmony One é a mais barata de todas, a mais rápida que eu já vi. Ela é, assim, incrível. Tem a Viper Swap, né? E ela já também tem parceria aqui com a Terra. A Terra também vai ter parcerias com outros protocolos, provavelmente Cardano, quando tiver funcional os protocolos DeFi da rede Cardano. Da Avax, em breve, provavelmente ela vai ter também. Mas o importante ela está ainda, na minha opinião, no início, né? No início do desenvolvimento daquilo que ela vai, dessa capacidade que ela vai ter de não só conquistar o segundo maior lugar nos protocolos DeFi, mas possivelmente, com o tempo, né? Ficar e se manter na segunda posição, ou até entrar em algum momento na primeira posição dos protocolos DeFi, principalmente em uma situação de bear market, onde a gente pode ver muita gente querer se expor nas moedas estatais, né? Então a gente tem basicamente esses conceitos, tá? Eu tenho vídeo sobre a Harmony One lá atrás, né? Eu tenho vídeo sobre a Harmony One lá em abril ou maio, agora eu não lembro, ou em junho, agora eu não lembro que época que foi que eu falei sobre a Harmony One, mas acho a Harmony One muito interessante, porque ela tem essa conexão direta com a Terra Luna também, tá? Agora ela vem tendo aí um pouquinho de dificuldade de valorização, ela voltou a retomar alta recentemente aí, mas ela deu uma estagnadinha, tá? Ela tá em 0,26, ela não subiu muito, não. Vamos ver. Ó, ela tá com ela já conseguiu romper acima da média 21, acima da média 8, mas naquela história, né? O principal contexto hoje atual é o risco das ações do Banco Central Americano, do Federal Reserve, as ações deles até março poderem afetar, interferir no apetite ao risco, ao Bitcoin e várias altcoins. Então, ela dentro desse universo de altcoins, nada impede ela, né? Nada impede ela ainda de, se o Bitcoin despencar, ela venha a despencar também e fazer um topo mais baixo, tá, pessoal? Não tem como prever, por exemplo, ela vai vir aqui subir. Agora, acima da média de 8, ela está numa probabilidade mais interessante de compra, né? Se manter posicionado em compra, position trade. Só que eu achei essa correção muito leviana, foi uma correção que acompanhou o Bitcoin, basicamente. Foi uma queda muito estrondosa e muito rápida, e tem que tomar muito cuidado para que esse tipo de barra, no gráfico de 2 semanas, não seja uma barra de exaustão, tá? Então, às vezes, nós temos uma barra de exaustão, essa barra de exaustão geralmente é a barra mais perigosa que nós temos, é uma barra da falsa impressão de que o mercado vai entregar cada vez mais valor. Então, tem que tomar bastante cuidado, que naquela queda de sábado, eu não gostei absolutamente nada daquela perda, daquele suporte, daquele movimento daquele sábado, né? Me remeteu muito a um mercado completamente manipulado para buscar liquidez lá dos alavancados, e quem se alavancou naquele período se fudeu, e eu acredito que em breve podemos ter outro tipo de situação de manipulação por conta aí do fim do ano, tá? Então, tomar muito cuidado aí com tomadas de decisão nesse final de ano. Cara, eu tomaria se eu fosse bem iniciante do mercado, né, pegaria esse período para dar uma bela estudada nos mercados, dar uma estudada no contexto que está a situação, aguardar ficar favorável, espera o mercado ficar favorável, dá para se expor novamente, tá? Nesse momento, eu acho muito arriscada essa posição por causa desse período agora de manipulação. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Fofoletes agora é papo de bar. Papo de bar. Vamos pegar aqui papo de bar. XRP tá fazendo hora no topo. Tá fazendo hora no topo. Deixa eu dar uma olhada aqui no XRP. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que toda a cripto que eu coloco aqui, você não precisa sair comprando enlouquecidamente, como se não houvesse o amanhã, porque nós não sabemos ainda em qual contexto o mercado vai evoluir, tá? Ó, a XRP está num contexto seguinte, triângulo simétrico, aquela história, né? Triângulo simétrico, complicado, tá? É muito ruim alguém ficar exposto dentro de um triângulo simétrico, tá?
Porque o triângulo simétrico remete a funk da lateralidade, tá? Então, exposto dentro de um triângulo simétrico, a gente geralmente vê o quê? Vê um estouro para um lado, o mercado vem, lateraliza e vai para o outro. Liquida bilateralmente os dois lados, né? Olhando aqui, topos mais baixos, topo e fundo baixo, topo mais baixo, fundo mais alto. Quando acontece isso é indefinição, é triângulo simétrico, né? No gráfico fica completamente indefinido, tá? No BTC, deixa eu dar uma olhada no BTC no longo prazo, só para ver uma coisa, se ele não está produzindo um triângulo que a gente não está enxergando. Não, por enquanto ainda está querendo fazer um fundo mais alto aqui do que esse fundo aqui no gráfico de 2 semanas. Deixa eu ver o gráfico semanal. Aqui, ó, no gráfico semanal ainda nós temos aqui essa região de proteção, que seria o suporte forte aqui dos 40 mil a 42 mil dólares, que eu já falei que está em 44, na verdade, porque ele fez um fundinho aqui nessa região. Então, de 42 para 44 é uma banda de região de compradores que precisam defender essa região, só que ele está preso agora também em resistência, tá? Ele também está preso em resistência. Então, ele está indefinido, tá? Muito complicado, muito complicado operar Bitcoin sem tendência, né? Tomar decisões com o Bitcoin sem tendência, tá? Da mesma forma, a SP500 agora está tentando voltar acima da média de 8, tentando voltar uma tendência de alta, mas ainda também está sem tendência, e a Nasdaq também está sem tendência, tá? Então, as duas todas as situações estão complicadas, né? Período que vai anteceder uma manipulação, uma possível manipulação de tomar decisão. Então, geralmente, ele pode fazer só um topo, um pouquinho mais baixo, para fazer um bear trap nessa região, né? Tomar bastante cuidado, final do ano. Ele, às vezes, vem para cima para estourar para baixo, equilibrar novamente e aí voltar à tendência de alta, tá? E aí, na tendência de alta é o que a gente vai querer viver. Porque, geralmente, uma tendência de alta no Bitcoin, ela dura 3 a 6 meses, e aí ela vai te trazendo um mercado muito otimista e trazendo dinheiro para quem está exposto nos ativos, né? Em determinados ativos. E aí a gente vai ter que ver quais são as altcoins que vão estar sofrendo ou não. Eu queria dar uma olhada numa das que eu tive que vender, por causa da queda de novembro. Atlas. Atlas aí vem se segurando bem fraquinho. Já está abaixo da média de 8. Impossível comprar ela agora. Eu não compraria ela nem fudendo, porque ela está buscando um fundo, né? Então ela está em tendência de baixa. Tendência de baixa, altcoins não se compra nem fudendo, tá? O Ethereum também ainda está em tendência de baixa no curtíssimo prazo, precisa voltar acima da média 8. Ainda está em baixa, ainda está em tendência de baixa aqui no gráfico diário. No gráfico semanal ainda se mantém em tendência de alta, pivô de alta, acima da média 21. No médio prazo ainda quer sustentar uma alta, né? Mas, conforme eu falei, uma possível manipulação no Bitcoin pode ser o forte suficiente para ela produzir um topo mais baixo que o topo anterior, trazer talvez ela a perder um pouco mais de valor antes de voltar a subir, tá? Então, eu estou bem tranquilo em relação a essa possível manipulação de final de ano. Então, eu quero ver como vai ser aqui essa saída dela presa nessas duas médias. Para mim, o Ethereum é o melhor ativo para fazer operações de trade, position trade, swing trade, por exemplo, porque ele é um ativo que tem, ele geralmente, ele antevê ou antecipa, ele é um indicador muitas vezes preditivo do Bitcoin, e o Bitcoin também, às vezes, é um indicador preditivo para o Ethereum. Então, às vezes, o Ethereum, ele reage atrasado em relação ao Bitcoin, e às vezes o Bitcoin reage atrasado em relação ao Ethereum. Quem estuda muito a relação desses dois gráficos acaba ganhando bastante, pessoal, porque é ele que nos traz a proteção, digamos, né? Então, se o Bitcoin perde a média de 8, o Ethereum ainda não, isso pode ser que o Ethereum pode fazer com que o Ethereum perca valor depois de um tempo, alguns dias a mais, né? Ou se o Bitcoin recupera a média de 8 primeiro, o Ethereum, às vezes, ele pode mostrar que, mesmo em queda, ele pode começar a trazer uma barra de aversão e iniciar um processo de retomada de alta atrasado, né? Então, eu gosto muito de usar o Ethereum como indicador preditivo, tá? Eu queria dar uma olhada na Chainlink, que é um dos protocolos que eu gosto muito. Eu não estou comprado nele, né? Mas eu estou de olho em uma possível oportunidade de retomada. Ele está fazendo aqui um fundinho interessante, no mesmo contexto, né, do Bitcoin, mesma situação, abaixo das médias, ou seja, tendência de baixa,
então não seria interessante ainda comprar ele, ainda não, né? Mas à medida que ele vai evoluindo o preço aqui, se ele conseguir se manter nessa região, fazer um pivô de alta e retomar acima desta média de 8, pode ser um bom indício de exposição na Chainlink, né? Que é também um dos ativos que eu acredito que pode sobreviver ao mercado do inverno. Se você for pegar aqui na tendência de longuíssimo prazo dela, né? Ela está indefinida, ela está em consolidação gigantesca aqui, né? Ela está sem tendência por um bom período de tempo, num grande triângulo simétrico, tá? Então, nesse triângulo simétrico, tudo pode acontecer, mas se ela começar a conseguir, dessa última pernada, ultrapassar a região dos $28, na minha opinião, já seria um bom indicativo de que ela poderia retomar a alta e fazer uma pernada de alta de mais para frente, né? Porque ela está criando um triângulo simétrico gigantesco, homérico aqui. Eu quero que ela rompa para cima aqui. Eu espero que ela rompa para cima, acima do $28, né? Se ela conseguir chegar nessa região ali e se manter acima, tá? Acima das médias de 8. E o mercado como um todo, eu preciso ver o mercado como um todo, S&P 500, Nasdaq, preciso ver o mercado reagindo positivamente, mesmo sabendo que os estímulos financeiros vão terminar em março e que aumenta a elevação da taxa de juros, que pode fazer com que os investidores dos mercados voláteis possam migrar dos mercados voláteis para os mercados mais seguros, e aí tem vamos dizer, um secamento desse mercado, né? Então, março, inclusive, eu comento que março e setembro também são 2 meses horríveis de operar, né? E justamente eles decidiram em março, decidiram que março é a data final do estímulo financeiro do mercado, que a gente vem tendo nos últimos 2 anos. Né? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui a dúvida dos fofoletes satânicos aqui. O Kaique mandou o seguinte, mas poderia analisar link? Já analisei, fofa. Pensa ser um bom projeto para hold, especialmente no valor atual. A Chainlink, falando assim, fundamentalmente falando, ela é um dos protocolos, tal como a Terra Luna vem se tornando agora, um dos protocolos mais importantes para a estrutura e manutenção do crescimento do mercado de criptografia ao longo do tempo, né? Dessa criptoeconomia que a gente tem desde 2010. Então, a Chainlink, para o longo prazo, na minha opinião, ela sempre vai ser um bom ativo, né? Só que ela está em tendência de baixo no curtíssimo prazo, tá? Ela está fazendo um fundo mais alto do que o anterior aqui nessa região, mas mais baixo do que nessa região aqui, ó. Tá? Ela fez um fundo mais alto que esse fundo aqui, mas não fez um fundo mais alto do que este aqui, né? Então eu preciso que ela consiga retomar, ela consiga superar, pelo menos para eu ficar mais tranquilo, né? Acima da média de 8, acima da região de $28, né? Na minha opinião, é sempre preferível comprar mais tarde, mas comprar sabendo que eu estou entrando no mercado onde probabilisticamente falando, ele vai te entregar um position trade mais longo, uma alta mais duradoura, do que entrar agora e arriscar entrar num fundo mais baixo para formar um topo mais baixo do que o topo anterior e fazer uma queda mais bruta, né? Então, a gente nunca sabe como vai ser a evolução do mercado agora no próximo ano. Então, a cautela é sempre o mais importante no mercado cripto. Nessas situações, quando a gente chega nesses pontos de indefinição do mercado, é a sobrevivência do que a exposição ao risco, né? O apetite ao risco, na minha opinião, tem que ser controlado. O jovem Eduardo Bockman falou o seguinte, a VAX, Augusto. Vamos dar uma olhada na VAX. A VAX é outra que vem ganhando mercado. Acho que é a terceira ou quarta maior DeFi já. Cara, ela vem para testar o topo anterior, num contexto em que o Bitcoin vem para tentar fazer um topo mais baixo do que o topo anterior antes de testar o suporte de novo, né? Tomar cuidado, tá? Cara, eu não gosto de entrar nessa situação aqui, tá? Não gosto de entrar nessa situação aqui. Porque mesmo entrando com o stop ficaria muito distante, e talvez o stop aqui, o stop mais próximo que daria para colocar seria os $100, por exemplo, né? Se perdesse os $100, ele poderia iniciar um topo mais baixo aqui. Mas eu não gosto de entrar nesse contexto,
porque falando em probabilidades, né, na minha opinião, depois dessa alta muito fenomenal desses 2 anos, é mais provável a gente bater e encontrar um topo aqui. Estamos mais, na minha opinião, próximos de encontrar um topo histórico na VAX do que encontrar um fundo histórico aqui e ela entregar muito mais, sabe? Mesmo que o contexto esteja bom aqui no caso dela, você tem que entender que ela faz parte do Bitcoin, do ecossistema, né, da criptoeconomia. Se o Bitcoin sofre, as altcoins acabam sofrendo. Então, num contexto de uma possível manipulação de final de ano, tem que tomar cuidado, porque às vezes, antes dela retomar uma alta, ela pode justamente fazer esse tipo de topo, né, ameaçar falsas retomadas de alta e abrir uma baixa violentíssima, né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de movimento, né? Ela vem para testar uma resistência, e essa resistência é 145 mil dólares, né? Então, se você compra 124, na minha opinião, o mais certeiro seria realmente sair da exposição em 145, aguardar, ver o que vai acontecer, esperar para ver se ela faz um recuo maior ou não, e ver o Bitcoin, sempre com o gráfico do Bitcoin aberto, junto com o gráfico da tua altcoin favorita aí, da altcoin que você pretende ter, né? Eu pretendo, então, por exemplo, a Arrow, né? Eu quero expor a ela no longo prazo, eu acho que nos próximos 8 anos ela pode trazer bons retornos, mas ela entrou fazendo um pivô de baixa abaixo da média de 8, tá? Então, a pivô de baixa abaixo da média de 8 com uma grande rejeição aqui nessa região, muitos vendedores arrependidos nessa região 0,5 de Fibonacci, que a gente traçou aqui, né? Ela chegou na região de 350 e rejeitou, mostrando que o mercado ainda está indefinido, também não quer perder os 230 ou os 220 no caso, mas o contexto é de baixa, né? Por quê? Porque o Bitcoin está abaixo da média 8, abaixo da média 21, Arrow está abaixo da média 8, então em algum momento ela vai conseguir se recuperar, só que a gente não sabe se ela vai se recuperar logo agora ou se ela vai evoluir para uma tendência de baixa de 1 ano, pode ficar 1 ano na tendência de baixa, e aí sim lá na frente, daqui a uns 2 anos voltar a subir, sei lá. Tá? Então, nesse contexto, eu não gosto de entrar no mercado com esse tipo de contexto. Quando é quedas fortes acima da média de 8, eu adoro entrar. Por quê? Porque se ela se manter, se a tendência se mantém, a tendência de alta se mantém, o mercado vai defender a média de 8 e vai continuar comprando. Aí você geralmente consegue comprar os pullbacks, né? Mas quando ele vem abaixo da média de 8, a gente não sabe quanto tempo dura a tendência de baixa. E ela vai durar até ela conseguir reverter através de um pivô de alta que consiga vir acima da média de 8, tá? Então, nesse contexto aqui, estava horrível entrar, né? Ah, mas você deixou de ganhar dinheiro por não ter entrado aqui, ou não ter entrado aqui, ou não ter entrado aqui. Mas é que, cara, se você entrou aqui, ele muito bem podia ter feito mais um topo, bater na média de 8 e ter caído aqui. Se a demanda tivesse terminado, acontece isso, né? Então, a média de 8 ela é uma proteção, ela é um setup de proteção também para você não se fuder, para tentar você diminuir as suas perdas, os seus prejuízos, né? Então, acima da média de 8, quedas fortes acima da média de 8 é uma condição de compra, é um bom ponto de entrada. Agora, abaixo da média de 8 é muito perigoso, né? Abaixo da média de 8 é muito perigoso. Vou mostrar, então, por exemplo, aqui na situação que nós estávamos em 2019. Então, em 2019, pessoal, nós tivemos uma alta acima da média de 8, em março de 2019, o preço subiu muito bem, ele fez os pullbacks acima da média de 8, todas as quedas acima da média de 8 foram oportunidades de compra, né? Tirando quando ela chegou nesse topo aqui. Então, quando ela chegou num topo, ela bateu um topo duplo, fez um topo mais baixo do que o topo anterior, e começou a ter dificuldade para retomar essa resistência, né? E isso aqui, geralmente, é os bear markets, né? Então, em 2019, nós tivemos a seguinte característica. Nós tivemos um mercado em alta, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos um primeiro semestre de alta e um segundo semestre de baixa, tá? Então, foi olha aqui, ó. A gente pegou aqui janeiro, entrou no mês de janeiro. Ó, lembra aquilo que eu falei, né? Mudança de ciclo, dezembro para janeiro. Então, desse ano todo, de janeiro até dezembro, só queda. Chegou em janeiro, mudou o ciclo. Mudou para primeiro semestre de alta. Completou o primeiro semestre, chegou em junho, final de junho, exatamente na metade do ano, entregou um semestre de queda, tá?
entregou um semestre de baixa, tá? De 53%. Né? Então, às vezes o mercado ele anda rápido e às vezes o mercado anda devagar. Naquele ano ele mandou rápido para subir e rápido para cair também. Né? O que ele entregou em um semestre, ele também tirou em um semestre de muitas pessoas que entraram mais tarde, né? Então, nesse contexto, é um pouco complicado. Aí ele estava abaixo da média de 8, você tem que esperar pacientemente o preço voltar acima da média de 8. Ele volta, ele ameaça alta, certo? Ele entra, né? Nessa barra, por exemplo, é uma barra que eu entraria, nessa barra aqui, ó. Essa primeira barra na média de 8 aqui, do Bitcoin, porque ela é um pivô de alta confirmado acima da média de 8, essa primeira barrinha aqui, ó. Aí ele fez a média de 8, beleza, ele entregou lucro, porque ele fez os pullbacks justamente na média de 8. Foi entregando lucro, até que ele chegou num ponto aí que foi o Covid, tá? Ou seja, naquele contexto, o mercado estava conseguindo se recuperar, ele estava ameaçando se recuperar a subir novamente, né? Então ele parecia, se você não tivesse os dados aqui, por exemplo, porque uma coisa é você ver o gráfico parado, outra coisa é ver o gráfico andando, né? Mas nesse contexto aqui, pessoal, todo mundo, o Bitcoin ele se mantinha com as mesmas questões, a BACT queria entrar para ofertar ETFs de Bitcoin, aquele otimismo todo, né? E ele parecia que ia fazer um pivô de alta gigantesco no semanal, certo? Nos parecia que ia fazer um pivô de alta num contexto semanal, que o mercado ia voltar a subir aqui freneticamente. E para mim, na minha opinião, ele ia subir realmente, ele ia se recuperar até que começou as informações do Covid lá. Começou então em fevereiro, final de fevereiro, a surgir o problema macroeconômico, que foi o Covid. Nessa situação aqui, 15 de fevereiro, começou a surgir as notícias, então, aqui, final de janeiro para início de fevereiro. O mercado veio para testar a média de 8, fez a tentativa do pivô de alta para romper o topo anterior, e aí, só que ele fez o quê? Ele rejeitou o topo anterior, né? Nessa rejeição, ele fez, então, um topo mais baixo, aí ele tentou novamente, eu lembro desse dia aí, esse dia aqui eu comprei e me fudi. Por quê? Porque eu comprei Ethereum nessa região aqui, nessa época, o mercado ameaçava, eu falei, agora vai segurar na média de 8, vai subir, né? Só que daí foi lá, ele tentou fazer a retomada do rompimento da resistência, entregou mais baixa, né? Até que nos 2 dias seguintes ele perdeu a média de 8. No terceiro dia ele perdeu a média de 8 mesmo, confirmada a perda da média de 8. Se você tivesse vendido aqui, né, você teria vendido ou nessa barra aqui, em 9.000 e no fechamento do dia você teria vendido a 9.200, ou mesmo se você tomou a decisão um pouco mais tarde, você vendeu então a 8.000, talvez 8.700, né? Acontece que o mercado ele tentava retomar a qualquer momento, fazia sombras compradoras, tentava defender o suporte, mas o S&P 500 alertava a queda. E aí ele fez um pivô de baixa abaixo da média de 8, ele tenta sempre recuperar o mercado, né? O mercado sempre ameaça retomar alta, ele vai lá, tenta recuperar, só que daí toda vez que ele tenta recuperar, ele vem e perde, e ele perde cada vez mais, né? Então ali foi já um pivô de baixa, aqui já se não saiu aqui, teria que ter saído aqui, no pivô de baixa, abaixo da média de 8, você vendeu a 8, alguns dias mais tarde, você simplesmente viu isso aqui, né? Você viu uma queda de 50% em um dia, tá? Então, a média de 8 aqui, se você tivesse vendido aqui ou tivesse vendido aqui, você teria defendido o seu capital e você poderia recomprar lá embaixo, né? Logicamente, na época, a gente não sabia o quanto que ia cair. No outro dia, ele conseguiu recuperar. No outro dia, ele ameaçou nova baixa, nova grande queda. Parecia que fez uma puta vela vendedora ali. Fez outra queda de novo, até 4.400. Né? Foi muito tenso isso aqui, foi muito complicado, muito tenso mesmo. O mercado ele começa a lateralizar, e aí ele começa a se recuperar, né? Então ele começa a fazer um pivô de alta, ele fez primeiro um pivô de alta, não ainda acima da média de 8, perigoso demais, né? Aqui ele podia evoluir para uma nova baixa, muito forte, até que começou o estímulo financeiro, a entrada do Federal Reserve segurando todas as pontas, o mercado conseguiu se recuperar, e aí sim ele fez aqui a barra de entrada, né? A barra de compra, uma barra de sinal de compra no BTC. Então aqui
isso aqui é um pivô de alta acima da média de 8, que ele vai formar. Não consegui ter a sua localização. Aí, ó. Esse é o pivô de alta. Então, aqui poderia ter entrado no mercado, ó. Nesse ponto aqui daria para ter entrado no mercado. Pivô de alta acima da média de 8. E aí ele veio entregando, aí você já sabe o restante da história. Então, agora ele passou muito tempo entregando, muito lucro. O mercado acabou entregando muito lucro nesse tempo. Média de 8 sempre protegendo ali as grandes quedas, né? Aqui ele ameaçou perder. Ó, aqui ele ameaçou perder. Essa foi um dos dias que eu tive que eu vendi e que eu tive que recomprar mais caro, porque eu recomprei nessa barra aqui, na outra. Aqui, ó. Nessa barra, quando rompeu esse topinho aqui, eu entrei nessa barra aqui. Pivô acima da média de 8, veio lá, criou o pivô, entregou alta, 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 que foi esse enriquecimento da galera nesses 2 anos, né? A média de 8 sempre entregando mais alta, tá? Então, na probabilidade, é sempre interessante quando você volta para o mercado, você tentar, as melhores oportunidades são quando o mercado vem de uma grande baixa e você consegue entrar na primeira entrada da média de 8, né? Então, aqui eu entrei na média de 8, por exemplo, aqui eu entrei na média de 8, ele voltou aqui para baixo, eu vendi quase no valor que eu entrei, digamos, né? Estou só dando um exemplo. E aí, eu vendi errado aqui, por quê? Porque no futuro ele mostrou, não precisava ter vendido aqui, né? O mercado conseguiu se segurar nesse triângulo simétrico. Ele praticamente fez um triângulo simétrico. Você comprou depois, né? Então, comprando aqui depois, só que mesmo comprando mais tarde, né? Ou mesmo recomprando um pouco mais caro, você pelo menos pegou uma onda de alta. Então, é sempre bom tentar pegar esses movimentos longos de alta que ele dá na média de 8, né? Esses movimentos que às vezes dá um semestre de alta, 1 ano de alta, 2 anos de alta. Esses são os pontos bem interessantes, né? E em maio nós vendemos, final de abril nós vendemos. Eu me expus nos protocolos de DeFi da rede Binance Smart Chain para prover liquidez dólar/dólar, certo? Dólar/dólar, aumentar a quantidade de dólares enquanto o mercado derretia. E fui lá e recomprei, então, no fundo. Comecei a comprar quando na Glassnode começou a mostrar que aqui era um ponto muito forte de suporte. Foi testado várias vezes. Muita gente realizando muito prejuízo. Voltou a pivô pivô de alta. Voltou a interesse comprador. O mercado começou a ficar otimista de novo. Aqui nós tivemos várias altcoins subindo violentamente nessa retomada de alta do Bitcoin. Aqui nós tivemos uma pequena acumulação. Aqui eu vendi errado, né? Então eu tive que recomprar mais caro, porque eu vendi aqui e eu tive que recomprar aqui, no setup, né? Aí ele entregou um pouco mais, e aí agora ele já começou a ter dificuldade de passar o topo anterior. Então ele começou a ter dificuldade de passar o topo anterior. Então nós cá estamos, né? Nós estamos então protegidos por enquanto, na defensiva, jogando abaixo da média de 8 na defensiva, no meu modelo, né, de operar. Fica na defensiva agora, pode pegar, talvez tentar fazer algum swing trade, acreditar que ele é fundo, acreditar nesse fundo, mas o problema é que eu vejo, né, as pessoas que vêm me hatear e falam assim, você vai ter que comprar mais caro novamente. Só que elas não entendem que, às vezes, essas retomadas de alta, elas não vão dar uma retomada de alta, pelo contrário, elas podem iniciar uma tendência de baixa que pode durar 1 ano. Porque assim como a média de 8, ela pode arrastar um position trade de 3 meses, 2 meses de baixa, de alta, quer dizer, ou 1 ano de alta, a média de 8 ela também pode te antecipar um início de um movimento de uma queda que dure 1 ano, 2 anos ou até mais. Da mesma forma, ela pode te entregar lucro, né? Pode te dar um setup de alta durante 1 ano, 2 anos e assim por diante. Então, a média de 8, a gente nunca sabe o quanto que ela vai evoluir, porque depende do próprio mercado mostrar para nós para onde a direção do preço vai, né? Então, por mais otimista, torcedor que você seja, né? Você gosta, eu gosto do Bitcoin, por exemplo. Para mim, Bitcoin só se compra, não se vende. Para mim, qualquer preço aqui é oportunidade de compra de Bitcoin. Bitcoin, por longo prazo, na minha opinião, vai seguir tendência de baixa, né? Mesma coisa pro Ethereum. O Ethereum também é interessante. Eu gosto de fazer trade de Ethereum, mas tem gente que pode evoluir para um hold de Ethereum, né?
Então o cara quer ter hold de Ethereum, né? Basicamente, para ele o Ethereum só se compra, não se vende. Também é interessante, né? Porque é o nosso sistema financeiro descentralizado atual, né? Da criptoeconomia. É um sistema que pode, inclusive, flipar o Bitcoin, tá? É um sistema que, inclusive, pode flipar o Bitcoin. Então, atualmente, aqui, nesse contexto, né? Quando a gente pegar, a gente está em 50% do 1% que a gente precisa para chegar na comparação Ethereum barra BTC, para a gente flipar o Bitcoin, o Ethereum flipar o Bitcoin. E ele pode ser que ele consiga chegar, porque ele está fazendo aqui a bacia das almas, né? De tomar banho com Jesus aqui, tá? Então, com o tempo, ele pode ser realmente a tampa, né? E ele pode estourar para 100%, por exemplo, assumir a primeira posição do Bitcoin, a dominância, né? Se tornar uma maior criptomoeda porque ela tem a capacidade de absorver mais capital que o Bitcoin, porque ela tem os instrumentos financeiros. Você pode congelar os seus Bitcoins lá dentro também da rede Ethereum, obrigando as pessoas a utilizar mais Ethereum para poder fazer o swap dos protocolos, prover liquidez para os protocolos. Então o Ethereum ele está com essa natureza de que com o tempo ele possa flipar o Bitcoin, apesar de estar bem distante ainda, está com 50%, é porque ela está, eu acho que o tamanho do mercado do Ethereum é metade do tamanho do BTC, né? 474 bilhões e aqui 920 bilhões. A última vez que o Ethereum quase flipou o Bitcoin, se eu não me engano, também chegou na metade. Tá parecido com o final de 2017. Se eu não me engano, o Bitcoin tinha chegado a 200 ou 400 bilhões, eu acho, e o Ethereum chegou a 200 bilhões. Eu não lembro agora exatamente quanto, mas eu acho que era os 180 bilhões, uma coisa assim. Então, eu acho que agora com o mercado tendo mais capacidade de absorver os capitais, acredito que se o mercado começar a ficar bem saudável, a gente pode ver o Ethereum ficar e flipar o Bitcoin nos próximos, talvez, 8 anos, talvez 5 anos, né? Com essa capacidade de absorver, principalmente se o protocolo do Ethereum resolver os problemas de escalabilidade e das taxas muito caras, né? Augusto, não seria esse o ciclo mais diferente de todos os outros e os mineradores segurariam Bitcoin além dos 800 dias antes do halving? Não sei, cara. Não sei. Eu sei é o seguinte, você tem que ficar abaixo da média de 8, na minha opinião, protegido, né? Protegido principalmente das altcoins, porque as altcoins elas têm uma capacidade de te dar mais dinheiro, mas também uma capacidade de arrancar o seu dinheiro fora, né? Então, a outra cripto que eu acho que pode se proteger bem de uma queda é a BNB, né? Acho que a BNB ainda vai conquistar bastante mercado. A Crypto.com também, a CRO também pode conquistar mercado, que está investindo bem pesado aí e tendo bastante investidores de fora. Mas eu acho que o mercado está muito saturado, tá? Eu estou preocupado com a saturação do mercado. Se a gente ver aqui as tendências, olha aqui os top trend aqui, a Baby Flock Billionaire. Um monte de scan, né? Metapets eu não conheço, não sei qual projeto é esse. Nevada. Então a gente tem aqui Baby Cat Girl, que subiu 389% nas últimas 24 horas. Pop Network Token. Aí você vem adicionados recentemente Yoi Shiba Inu, Oragon X, Solana Frame. Cara, um monte de desenho de leãozinho, de não sei o quê. Para mim, isso é saturação de mercado, né? É sinais de saturação, é sinais que o mercado simplesmente não. Cara, nenhum investidor institucional vai levar a sério, vai lá e vai comprar, tipo, Baby Flock Billionaire. Vai entrar uma baleia, vai entrar algum grupo de manipulação de pump and dump, mas não vai entrar, por exemplo, investidores. O varejo não vai ter interesse em ficar comprando essa merda ao longo do tempo, sabe? Esse é o problema, né? Então, eu acho que o mercado está inundado de porcaria, né? E, geralmente, o mercado, com esses ciclos, ele dá uma limpada. Volta. Alô?
Esses protocolos, eles nunca mais vão voltar a valer nada, né? Então, a gente vai ter que focar nos protocolos principais, que vem recebendo interesse institucional, fundos de investimentos interessados em comprar, certo? Muito bem, Fofoletes, então, basicamente é isso. Deixa eu só ver aqui uma coisa, rapidinho. Uma coisa rapidinho. Uma das que eu tô bem de olho agora é realmente a Terra Luna, assim, né? Não vou comprar ela agora. Eu tô esperando ela fazer um pullback, ela sair dessa zona de risco, né? Primeiro, eu gostaria de pedir um like aí pro pessoal. E segundo, pessoal, que eu queria pedir para vocês é realmente, ó, deem uma olhada nos links da descrição do vídeo, tá? Nós temos o aplicativo da Crypto.com, que você pode solicitar o teu cartão de crédito para você utilizar os teus pilas eletrônicos através da carteira da Crypto.com. Você pode carregar o seu cartão de crédito Visa com a Crypto.com. Você tem aqui o membros exclusivos. Hoje nós vamos ter live exclusiva de membros com a Nanda Gard, para ela fazer a leitura para nós dos dados on-chain, do Bitcoin e possivelmente do Ethereum. Também nós temos o Pilasfolio para você gerenciar a tua carteira. A gente tem o contato da Camila P2P, para quem precisa de uma P2P profissional e confiável para fazer compra e venda de criptoativos, tá? Que pode ser utilizado para o pessoal de fora também. Quem quiser comprar imóveis fora do país, você consegue estar utilizando a P2P também para fazer isso. Essa conversão dos pilas para você comprar bens, né, também. Você pode abrir conta na corretora Binance também, ganha 20% de redução nas taxas através desse link. Curso Mestre Bitcoin, link na descrição. 3.0, cupom de desconto. Qual é o cupom de desconto? Qual é o cupom de desconto? Vou falar disso. Cupom de desconto Feliz Natal. Que vai ficar até o dia 1º de janeiro, tá? Feliz Natal, então, para quem quiser adquirir o curso Mestre Bitcoin. Beleza? E deixa eu ver o que mais aqui, Fofolete. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem mais alguma coisa? Do Pilasfolio, tá, pessoal? Os assinantes membros do Pilasfolio, a gente conversou com o Diegão, que foi desenvolvedor, que é meu seguidor, inclusive. A gente pegou todo o valor do premium do pessoal que está usando a versão premium do Pilasfolio, e nós fizemos uma doação com o capital total do Pilasfolio, tá? Então, com o tempo, a gente também vai querer focar nisso. A gente vai querer usar esse valor, esse recurso do Pilasfolio para fazer doações, principalmente agora na fase do Natal, né? Também a gente tem outra que a gente utiliza, que é a stake da Cardano. A gente tem a Fofa Stake Pool, que praticamente a gente consegue aí, doar 40 mil reais por mês para instituições de caridade, mas principalmente, né, a que a gente mais vem investindo aí no último semestre é uma aqui da nossa cidade, para crianças que não têm pais, né, que não têm estrutura familiar nenhuma, não têm pais e precisam de suporte. Então, eu e meu irmão, nós temos o Fofa Stake Pool também, tá? Que você pode estar participando no grupo do Telegram. Outra coisa, Fofa, muito importante, eu não chamo ninguém no Telegram para negociar, tá? Então, eu não uso o Telegram, não uso o WhatsApp, não negocio com ninguém, não envio dinheiro, não faço transferência. A polícia descobriu que são sul-africanos que estão utilizando do meu nome para aplicar golpes em brasileiros, né? Tem angolanos também, que falam português, que acompanham o meu canal aqui, e estão tentando chamar vocês falando um português meio estranho, né? Quando se aparecer algum Augusto Baques ou alguma pessoa dizendo que é meu representante, não converse com essa pessoa, porque é golpista, tá? Africanos que estão tentando usar esse canal aqui para usar minha imagem para aplicar golpes em vocês, tá? Então, eu não mando dinheiro, eu não envio dinheiro, eu não negocio com ninguém. A única pessoa que eu negocio P2P é a Camila, P2P. Então, é com ela que eu compro os recursos. E basicamente é isso, tá? Mas é verdade isso, o pessoal ri, mas é verdade. E é uma coisa que me deixa muito triste.
é uma coisa que me deixa muito triste, porque eu recebi um e-mail de um jornalista, né, que ele fez a investigação junto com os policiais para descobrir quem é que faz usa esses bots também para muitas pessoas caírem na conversa, né? Então teve gente que caiu nesses golpes, não só no meu canal, no canal do Criptomaníacos, no canal, acho que não sei se foi do Felipeiro do Bitnada. Tem outros canais brasileiros que tem esse bot, tá? Muita gente, pessoal, assim, ó, são poucos que caem, tá? Mas a gente está tentando evitar que muitas pessoas caiam, porque esses tempos eu recebi uma ligação de um aluno que caiu no Telegram, numa conversa fiada do Telegram, o cara perdeu $4.000, né? Com um cara que se passava por mim, ou da minha equipe, agora eu não lembro, falava que era da minha equipe e tal, e o cara falava português, né? Então a gente tem muito problema aí. Hoje o YouTube ele não consegue mais controlar ali nos comentários. Quando você faz o comentário, vai aparecer tipo um bot com a minha foto que vai te mandar assim, pinned by Augusto. E eu tô tentando proteger de todas as maneiras e resolver esse problema, né? Que é tentar colocar na descrição, no primeiro comentário fixado no vídeo, esse aviso, né, pessoal, para ninguém negociar com esses golpistas, tá? É uma coisa que vem me tirando muita energia, ultimamente, assim, vem me tirando muita energia, muito desgaste, venho tendo tratamento psicoterápico para conseguir manter o canal, porque eu tive uma vontade quando eu voltei de Dubai de realmente acabar com tudo, terminar tudo, porque eu não preciso mais. Mas basicamente eu estou tentando juntar forças assim para continuar, porque à medida que o meu canal cresceu, o meu alvo nas minhas costas ficou muito grande. Então tem gente brasileiro que cai nesses golpes desses caras que acha que sou eu mesmo que tá fazendo, entendeu? Tem gente doente, cara, tem gente que não entende que eu tô sendo atacado por diversos lados, né? Então eu tô de saco cheio de ataque de luvas de outros youtubers também, que falam, porque eu só não tive 200 mil inscritos porque eu não falo de outras moedas. Umas coisas assim, sabe, indiretinhas, várias indiretinhas. Então eu tô indo para um caminho no mercado cripto bem solitário mesmo. Para mim, tô evitando me juntar com outras pessoas que falam que são meus amigos e na verdade não são. Então eu tô indo para um caminho já bem mais solitário. Vou manter meu trabalho, vou manter do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Vou continuar falando de altcoins menores que eu acho interessante surfar por uma semana que seja. Vou continuar fazendo aquilo que eu gosto. E a minha ideia e a minha intenção realmente é ajudar o maior número de brasileiros possíveis a usar a média de 8, porque a média de 8, na minha opinião, é o melhor setup que pode fazer qualquer pessoa realmente colher frutos disso, né? Então, eu venho ultimamente muito triste, eu venho ultimamente ficando cada vez mais depressivo, deprimido com isso, mesmo que eu fui convidado por podcast, mesmo que não sei o quê, porque eu tô achando eu acho muito covarde esse ato dos caras usar meu nome para ludibriar pessoas, né? Pô, aconteceu com um cara aí esse mês que eu fiquei muito mal. O cara perdeu $4.000, velho. Ele acreditava que tava falando comigo. Aí ele me mandou no Instagram, Augusto, é você, né? É você aqui que tá falando comigo no Telegram, né? Aí eu falei, velho, infelizmente não, cara. Isso aí é um golpe, tá? Não é minha carteira, não conheço esse cara. É muito complicado, tá, pessoal? É muito complicado. Então, assim, eu tô gravando até menos para eu poder ter vontade ainda de gravar, porque eu realmente estava sem vontade de gravar. Beleza, fofoletes? Um grande abraço, tamo junto. E os outros são todos covardes, filhos da puta. Bando de covarde, filho da puta. Tanto os youtubers, quanto esses merdas do Telegram, quanto esses piramideiros, quanto esses golpistas filho da puta, esses africanos de merda aí. Certo, fofo? Um grande abraço e tamo junto. Falou.